Olá a todos. Essa é uma videoapresentação elaborada para a apresentação do artigo da percepção da comunicação interna pelos stakeholders da FESG-FAFISH de Goiatuba para o segundo seminário de integração, mestrado profissional em áreas interdisciplinares e de inovação. O artigo foi elaborado por Rogério Teixeira Balieiro, Paulo Henrique Santana de Oliveira, Júlio César de Souza, Wisner Gonçalves Mesquita, Rodrigo Pedra Brum, Paulo Alexandre de Castro, Flamarion Assis Jerônimo Inácio e Hugo Pereira Rufino. A comunicação interna, para nós fazermos desenvolver o assunto em cima disso, nós temos que antes fazer uma introdução, uma contextualização. Nessas últimas décadas, a maneira que o ser humano vem trabalhando com a questão da informação, o seu conteúdo, a sua transmissão, modificou radicalmente de como vinha sendo trabalhado. Em uma percepção, analisando a história da evolução da comunicação, nós nunca tivemos na humanidade uma rapidez e velocidade tão grande na transmissão de informação como nós estamos vendo nessas últimas 2 décadas, e com o advento dos aplicativos e mecanismos tecnológicos com mais ênfase nesses últimos anos. De qualquer forma, há um consenso sobre o futuro que começa a surgir e, ao que tudo indica, será bem diferente de tudo que vimos no passado. As principais influências dessa transformação são a propagação simultânea de dados e informação pela internet e dos recursos onipresentes da computação. O ser humano é agora capaz de transmitir comportamento pelas teclas, passando a interessar dados, informações, pensamentos, emoções e sentimentos. Tudo isso em uma velocidade surpreendente. A conexão proporcionada pelas redes, e-mails, mensagens de texto, redes sociais e jogos permitem uma interação dinâmica, conseguida devido à comunicação digital, disponibilizando ao indivíduo tanto o alcance local quanto mundial, a toda essa rede de dados. Existem algumas tecnologias de informação e comunicação utilizadas pelas organizações, como o auxílio aos processos corporativos para o incremento da produtividade e da eficiência da comunicação interna e externa. Tais tecnologias são o Business Intelligence, ou BI, o CRM, o Data Mine, Data Warehouse, o Waze, o ERP, o Workflow, a gestão eletrônica de documentos, que é o GED, entre outros sistemas de apoio ao gerenciamento de informação. No mundo dos negócios, já predomina a conclusão de que a cultura de uma empresa está intimamente ligada à sua política de comunicação. Do que adianta uma empresa ter suas estratégias, seus planos de ação e sua missão bem definidos, se internamente reina a incomunicabilidade? Uma definição de comunicação interna é o conjunto de ações que a organização coordena com o objetivo de ouvir, informar, mobilizar, educar e manter coesão interna em todos os valores que precisam ser reconhecidos e compartilhados por todos e que podem contribuir para a construção de uma boa imagem pública. Alguns termos que se fez necessário defini-los, já que era utilizado tanto no título do trabalho, como stakeholders, como no seu desenvolvimento, né? O stakeholder nada mais é do que as partes interessadas, né, em cima de alguma coisa, no caso da organização, da instituição de ensino superior. As startups são empresas que surgem com um novo produto, um novo serviço em condições de extrema incerteza. O coworking é um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaços, recursos de escritório, além de, na verdade, compartilhar também experiências e vivências. E a definição já consolidada de sistema de informação é uma série de elementos e componentes interrelacionados e que colhem, manipulam, armazenam, disseminam os dados e informações e fornecem um mecanismo de retroalimentação, apoiando o controle, a coordenação e a tomada de decisão em uma organização. Bom, os objetivos que motivaram esse trabalho é que ele pretende identificar a satisfação dos stakeholders na FESG-FAFISH, realizando uma análise situacional direcionada à comunicação interna da instituição de ensino superior. Só uma explicação: FESG vem de Fundação de Ensino Superior de Goiatuba e FAFISH é Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba. A FESG é a mantenedora da FAFISH. O intuito do objeto de investigação é proporcionar subsídios aos gestores, disponibilizando a estes dados e informações para auxiliar no planejamento de ações para a tomada de decisão, podendo oportunamente promover os canais de comunicação e maximizar os sistemas de informação da instituição de ensino superior.
Os métodos, em uma primeira parte do trabalho foi feita toda uma referência ao teórico, levantamento e definição dos termos. Numa segunda parte foi feita uma adaptação de um questionário utilizado pelo Instituto Federal de São Paulo sobre comunicação e clima organizacional, e esse questionário foi enviado aos técnicos administrativos, docentes e uma parte dos discentes, totalizando uma amostra inicial, piloto, vamos pôr assim, de 300 indivíduos. Piloto por quê? É um teste que está sendo feito, e esse material esse artigo foi produzido em cima desse material inicial. O ambiente que compõe essa instituição de ensino, ele é muito maior do que isso. Ao juntarmos os discentes, docentes, técnicos administrativos e mais alguns outros tipos de stakeholders, como fornecedores e a própria sociedade, né, que também é uma parte interessada na instituição, nós teríamos aí por volta de 3.000 indivíduos. Com relação ao tipo de pesquisa, quanto à abordagem, é uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, pesquisa exploratória e descritiva. E quanto aos procedimentos, possui características das pesquisas experimental, bibliográfica, de campo, de levantamento, com survey e estudo de caso. Os resultados, nós estratificamos isso, foi feito análise, foi feito levantamento de percepções em cima de cada tipo de questão e correlação entre uma questão e outra questão. A seguir, eu passo algumas questões que que estava contida na pesquisa. O estudo se prontificou objetivamente a identificar a opinião das partes interessadas em relação à comunicação interna. Essa pesquisa possui o intuito de iniciar um agendamento de algo maior, como um planejamento de comunicação com o desenvolvimento de canais de comunicação, onde a coleta de dados realizada conseguirá, mesmo que minimamente, apontar por onde começar. Porventura, a empresa demonstrou interesse durante o levantamento dos dados em desenvolver uma gestão de processos. Tais informações inserem-se mediante ao contato direto do autor com os gestores. Nesse contexto, por terem sido realmente alavancadas de maneira tácita, durante o desenvolvimento da pesquisa, mesmo não estando no questionário aplicado, foram consideradas relevantes e categorizados como resultados da pesquisa. Aqui nós temos duas perguntas iniciais sobre a percepção do colaborador em relação à comunicação interna da instituição, num primeiro momento nas barras azuis com a sociedade. Podemos observar que é bem positivo, né, para ambas as questões. Nas colunas, nas barras verdes, nós temos que a percepção do colaborador em relação à própria comunicação interna da instituição, né? Agora, gostaria de pedir que, se voltassem o olhar de vocês para o muito ruim, o ruim, né? E, de certa forma, até o regular, contando que o regular geralmente é a média, né? Nós temos aí um campo positivo para poder trabalhar, né? Realmente existem questões que podem ser melhoradas e desenvolvidas, né, para o desenvolvimento da organização, né? E a gente vai perceber isso, fica bem nítido nas questões posteriores. Por qual meio você prefere receber informações e notícias da Fafiche, né? Indagados os colaboradores sobre isso, a grande maioria disse que prefere o e-mail. E isso se justifica num próximo gráfico. Os apps também foram muito bem votados, já que, entre aspas, está na moda, né, utilizar celulares, smartphones para o recebimento de notícias ou comunicação mesmo. Nós temos hoje em dia vários apps, vários aplicativos que trabalham com essa questão, né? Sobre a frequência de leitura de informativos na instituição, 35% colocaram que leem todas as semanas, né? Então, quer dizer, também uma porcentagem que às vezes não é maior por conta daquela oportunidade que eu comentei no início, né? Um melhor desenvolvimento. Com os fatores que poderiam proporcionar o desempenho da comunicação, com quase 20% a própria colaboração dos servidores, uma melhor interação de apoio, de apoio das outras áreas da Fafiche com 13%, uma melhor qualificação da equipe, né? A própria política de comunicação. Então podemos perceber que realmente, em suma, todas as pessoas elas sentem a necessidade de melhorar essa questão dos canais de comunicação, da comunicação interna, percebe que o sistema de informação realmente poderia ser melhorado, né? Que elas todos teriam realmente muito mais a ganhar. Aqui, nesse gráfico, não está o nome aqui, por causa que compressionou o gráfico e surgiu alguns nomes. Mas com 20% nós temos o e-mail, né? E com 18% seria
a questão dos apps. Os 20%, até um ano atrás, a instituição tinha uma ferramenta que era os newsletters, que eram os jornais online. Tinha um profissional que fazia a captação das informações, diagramava isso e enviava no e-mail de todos os colaboradores. Mas já tem um bom tempo que não é feito e durante a aplicação da pesquisa, os colaboradores comentaram sobre isso, que sentem falta desse tipo de comunicação. Em conclusão, os resultados advindos da pesquisa para que esse estudo de caso se propôs disponibilizou informações importantes para o entendimento do ambiente organizacional em questão e como seus colaboradores se posicionam perante ele. Dessa forma, a identificação do que, quem, quando e como realizar a melhora da comunicação interna na organização do estudo de caso foi positiva e relevante para um planejamento futuro, pois a partir deste material pode-se constatar como deverá ser melhorada a comunicação interna. Concluindo, pode-se ter ações reais e efetivas que desenvolvam essa comunicação na organização, indo de encontro com os anseios dos indivíduos, motivando-os e incentivando-os, mantendo o interesse e comprometimento dos mesmos com a eficiência produtiva, colaborando para manter a competitividade dessa organização no mercado, otimizando o processo e maximizando recursos, gerando valor e propondo inovação corporativa, além, é claro, de manter uma máxima satisfação de todos os envolvidos no processo. As referências bibliográficas utilizadas, algumas, e muito obrigado, estou à disposição para qualquer dúvida ou sugestão.